capítulo 2, verso de número 17, vamos ler até o verso de número 20. Neemias 2, verso 17. Então lhes disse, a minha versão é Almeida, revista e atualizada, amém? Obrigado, Leandro. Queima esse bichinho depois, tá? Destrói esse troço. Então lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos? Diga miséria. O povo escolhido de Deus, com promessas, estava vivendo uma miséria. Como explicar isso, né? Mas se eu sou filho de Deus, se eu sou o povo escolhido de Deus, nação santa, sacerdócio real, como que eu posso estar vivendo uma miséria? Nós vamos entender. Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Opróbrio é vergonha. Porque Israel era conhecido na face da terra como um povo próspero, bem-sucedido, um povo que servia a um Deus poderosíssimo, um Deus que havia feito coisas grandiosas, um Deus que havia trazido o seu povo para a terra prometida, um lugar que era povoado por muitos e muitos povos valentes, guerreiros. E todos sabiam que o Deus de Israel, Yahvé, era um Deus poderosíssimo. Só que agora Israel estava sendo motivo de opróbrio, de vergonha, de escárnio, de zombaria. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Irmãos, olha isso. Esse homem chamado Neemias, ele era um copeiro, diga copeiro. Ele não era um administrador de empresas, ele não era um governador na Pérsia, ele era um copeiro, uma pessoa simples, simplória, humilde. Ele não era um príncipe. Neemias não era um príncipe em Israel. Ele era uma pessoa simples como você, como eu. E ele estava ali a serviço do rei, porque na realidade, o que era ser o copeiro? O copeiro era o provador da comida e da bebida. Se há de morrer, que morra primeiro o. Então ele era o bucha. O rei Artaxerxes ia comer alguma coisa, botava o prato, a primeira garfada era de quem? Neemias. O primeiro gole era de quem? Neemias. Esse homem era nada. Agora ele começa a dizer, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Neemias estava na Pérsia, estava na cidade de Suzã. E ali ele estava como um escravo do reino persa. Ali ele começa a dizer, vocês não têm noção como a boa mão do nosso Deus, ou ele fala do meu Deus, esteve comigo. Ele reconhecia que Deus estava cuidando de tudo na vida dele. Mesmo ele sendo um copeiro, Deus estava cuidando de tudo na vida dele. Diga assim, Deus também tem cuidado de tudo na minha vida. Deus estivera comigo e também com as palavras que o rei me falou. Irmãos, escute algo. O rei Artaxerxes tinha algum motivo para se compadecer com Neemias e com o templo e com a cidade de Jerusalém? Que motivo ele tinha? Nenhum. Motivo nenhum, irmãos. Mas Neemias era um homem que a palavra diz que ele era um grande intercessor. Diga, intercessor. Ele não era profeta. Não, pastor, tem que ser profeta. Não, pastor, tem que ser sacerdote. Não, pastor, tem que ser um rabi. Ele não era nada disso. Ele não era escrivão. Ele não era escriba. Ele não era um escriba. Ele não era um sacerdote. Ele não era um profeta. Ele não era um príncipe.
Mas aquele homem era um intercessor. Diga, um intercessor. Irmãos, que diferença faz quando você entende o que é o poder da oração? O poder da oração e do jejum. Olha, era uma coisa que Neemias sabia fazer. Neemias sabia orar, sabia jejuar. Neemias trazia esses princípios dentro dele. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você. Eu acho que nós estamos precisando realmente reconstruir os nossos muros espirituais. Porque talvez, por todas as grandes coisas que Deus tem feito, talvez você tenha baixado um pouco a guarda. Talvez você tenha dito assim, eu já não preciso ser tão como eu era. Mas Neemias não baixava a guarda. Neemias estava ali, ele entendia que ele precisava ser um homem de oração, ser um homem de busca, ser um homem de jejum, ser um homem de santificação. E sabe o que Neemias começa a fazer? Neemias, no capítulo 1, no verso de número 11, Neemias faz uma oração. E no final do verso 11, capítulo 1, verso 11, ele diz assim: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. Ele está fazendo uma oração. O versículo começa falando: Senhor, olha isso. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Sabe quem é este homem? Artaxerxes, o rei da Pérsia, o imperador que dominava todos os povos da terra, inclusive o povo judeu. Neemias começa a orar por um rei iníquo, por um rei ímpio. E o que começa a acontecer? Sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. Você está entendendo o poder que há numa oração? Você pode não estar vendo, pode não estar acontecendo nada, mas de repente algo acontece. E o rei começou a observar Neemias, se compadeceu dele, e detalhe, ele envia Neemias para Jerusalém com cartas, dando toda a autoridade para ele conseguir tudo o que precisasse para a restauração do templo e para a restauração dos muros de Jerusalém. Talvez ele pudesse ter dito para Neemias: o que eu tenho a ver com isso? Isso não é problema meu. Mas o poder da oração intercessória daquele homem, do jejum. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você. Há causas na sua vida que você vai ter que vencer com jejum e oração. Amém? Porque há causas que você não está lutando contra um demôniozinho qualquer, um chuta-balde. Você está lutando contra principados, potestades, castas de demônio, castas, miríades, milhares de demônios, que estão ali trabalhando incansavelmente para destruir aquilo que você está construindo. Ele diz para aqueles homens que ele estava conversando, sabe com quem que Neemias estava conversando? Primeiro Neemias foi dar uma volta por Jerusalém, sozinho. Ele foi ver o que tinha acontecido. Porque ele tinha ouvido falar de Ananias, seu irmão de sangue. Seu irmão Ananias falou para ele: está uma miséria. Se você olhar, a cidade de Jerusalém está tudo destruído. Os muros estão todos arrebentados. Muro significa proteção. Porta significa lugar de acesso. Os muros destruídos, as portas queimadas. Sabe, queridos, tem momentos que a nossa vida está exatamente assim. Os muros com brechas, destruídos. As portas da nossa vida, da nossa alma, do nosso espiritual completamente queimadas. Isso pode acontecer por inúmeros motivos. Pelas lutas, pelas fadigas, pela ausência de busca. Amém? Por carnalidades, tantas coisas.
Mas quando o Senhor nos deu esse tema sobre a reconstrução dos muros, Ele falava sobre reconstrução de áreas da sua alma, de áreas do seu espírito, de áreas do seu próprio corpo, que você precisaria estar tratando melhor, de áreas emocionais. Muitas vezes a nossa vida, ela está assim, fragilizada, como esses muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém eram o que oferecia proteção a Jerusalém. Quando os povos vinham atacar Jerusalém, eles fechavam aquelas portas fortemente, aquelas portas gigantescas, e colocavam ali sobre os muros os soldados, os arqueiros, e aqueles muros fechados. E para quem ainda não foi em Jerusalém, mas você vai, lá você vai ver que Jerusalém é uma cidade no alto, e que os muros estão no alto, não é um local de fácil acesso, para você chegar e colocar alguma coisa e subir, não é. Mas agora os muros de Jerusalém estavam destruídos, estavam com brechas. Ele dá uma volta. No verso 13 do capítulo 2 diz assim: e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assoladas, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Agora o mais interessante é que no verso 12 ele diz: não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Deixa eu falar algo para você. Deus havia colocado algo no coração de Neemias. Diga, Neemias, o copeiro. Sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. Talvez você esteja olhando para você mesmo e se achando alguém insignificante. Alguém que talvez nem tenha potencial para grandes coisas. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, mas quem sou eu? Eu não tenho um histórico de vida. A minha família é uma família humilde. Minha família não viveu uma vida tão legal. Mas quando Deus olha para você, Ele te vê completamente diferente. Porque Deus olha para você, Ele vê teu coração, Ele vê qual é a sua disposição de alma, de coração, de espírito. E interessante que quando Deus olha para aquele copeiro e vê ele como um intercessor, o que Ele faz? Ele olha para Neemias e diz no seu íntimo: eu posso contar com esse cara. Eu vou colocar no coração dele os meus planos. E ele fala para Neemias. Neemias inteligentemente faz o quê? Não conta para ninguém. Vai para Jerusalém, chega em Jerusalém, dá uma volta em Jerusalém. Depois que ele vê todo aquele estado, ele procura os magistrados, procura os sacerdotes, procura os nobres, procura todos aqueles que eram príncipes, reúne-os e começa a falar a partir do verso 17. E ele diz assim no verso 18: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias já estava orando por aquele povo, porque se ele não orasse por aquele povo, nada ia acontecer. Ei, irmãos, não adianta você ter um monte de gente com uma boa disposição e com vontade de ajudar. Você precisa realmente interceder e orar e jejuar, porque é isso que vai levantar o abatido. Porque deixa eu falar algo para você: tem hora que a gente fica abatido, tem hora que o cansaço vem, tem hora que a vontade é parar com tudo, desanimar, largar tudo, sumir. Não levanta a mão não. Quem aqui nunca sentiu vontade de sumir? Deixa eu ver quem está rindo. Ixi, some não, irmão, só a igreja vai ficar vazia. Está todo mundo rindo. Mas irmãos, eu já senti vontade de sumir. Mas sumir, sabe o que é sumir? Mas isso aí não é o diabo em você. Você não está endemoniado. Você está debilitado. Você está fragilizado. São tantas situações, são tantas circunstâncias na vida, que elas te assolam. Sabe, irmãos, e a gente começa a ver que tudo isso é fruto de algo.
Aí aparece os endemoniados. Aqueles que querem vir para ajudar, mas não querem ajudar coisa nenhuma. Querem te atrapalhar, né? É aqueles que te convidam para passar o ano novo na praia, sabe? Vamos lá, os fogos, é 15 minutos. Tudo bem, ano que vem eu boto fogos aqui para você, tá bom? Não aqui dentro, lá fora. Aí você vai ficar feliz. Versículo 19. Porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha, deixa eu te falar algo. Vai ter sempre, escute o que eu vou te falar, principalmente aqueles que te conhecem, vai ter sempre um bola murcha que vai falar para você: o que Deus tem feito por você? Tem uns bola murcha que vem no nosso caminho, irmãos. O ruim é que bola murcha não dá para chutar, que ela não vai muito longe, né? Mas faz igual eu fiz com essa folha de caderno. Arranca fora da sua vida. Aqui não. Vocês sabem dizer aquele negócio, né? Na minha vida, não. Não vem querer me paralisar e me arruinar, não. Não vem querer impedir o que Deus tem para fazer na minha vida, não. Deus já tinha falado com Neemias? Sim. E quando Deus fala, Ele cumpre? Sim. Mas aqueles caras falaram: quem que você pensa que é? Você é um copeiro. Você não tem cultura. Você não tem conhecimento para fazer essa obra. Como é que você vai fazer essa obra? Você não conhece nada. Copeirinho. Mas ele chegou e disse assim: então lhes respondi, verso 20. Irmãos, olha a resposta de Neemias. E essa palavra é para você. Eu vou repetir. Essa palavra é para você. Porque esse é o tema do ano de 2026. Porque você vai ter certeza na sua vida de que quem fez algo na sua vida foi Deus. Porque o pior de tudo é quando a gente acha que aconteceu porque a gente conhece A, B ou C, ou porque jogou um lero em cima de algum irmão, né? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Diga comigo: Deus dos céus é quem me dará bom êxito. Mais uma vez, diga: o Deus dos céus é quem me dará bom êxito. Mais uma vez, o Deus dos céus é quem me dará bom êxito. Você pode glorificar Deus? É Ele que vai te dar bom êxito. Não sou eu. Não, eu vou ali porque o pastor vai fazer uma oração forte. Oração forte? Ai, oração forte é a sua, que você faz ali no seu lugar secreto com lágrimas. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aqueles que vão chorando enquanto semeiam, voltarão trazendo os seus feixes. Sabe o que isso significa? Não é a minha oração que é forte, não. É a sua. Eu aqui sou somente uma flecha que estou lançando aí na sua direção as palavras que vêm do céu para você. Ah, querido, se você entendesse isso, se você compreendesse um pouco melhor o que é reino espiritual, porque aqueles que estão lá nas trevas, quando eles recebem as palavras daqueles que estão sobre eles, eles recebem com força, e o reino espiritual das trevas age com força na vida deles. Se vocês entendessem o que eu estou tentando explicar a vocês.
A minha oração é que o Senhor abra a mente de vocês nessa noite, para que vocês possam entender. Irmãos, eu sou somente o copeiro. Eu não tenho nada melhor do que vocês. Talvez um título e mais nada. Eu sou tão frágil quanto você. Eu não sou melhor do que você em nada. A sua oração é tão poderosa, e é isso que Deus está tentando te dizer nessa noite. O inimigo, ele vem para tentar te mostrar e zombar de você e usar pessoas que muitas vezes escarnecem. Por que você está passando por toda essa luta? Por que você está passando por toda essa dificuldade? Por que isso acontece com você? Será que você já ouviu isso de alguém? Por que será que estava indo tudo bem e agora você teve esse problema? Eu quero dizer algo para você. Há coisas que estão acontecendo em nossas vidas que são nada menos do que causadas por fatores passados. Quantos estão entendendo? Queridos, você não pediu para nascer, você não pediu para viver o que você viveu na sua infância, você não pediu para ter a família que você tem, não é verdade? Talvez os seus sonhos sejam muito maiores do que muitos se imaginaram a seu respeito. Só que nós, muitas vezes, estamos sofrendo na nossa vida consequências de fatos que foram estabelecidos há tempos atrás, e a gente nem percebe, e a gente está vivendo ainda numa inocência. Interessante que Neemias, quando descobrem dentro do templo o livro da lei, e eles começam a fazer a leitura do livro da lei para o povo, porque o povo não estava cultuando a Deus, o povo não estava aprendendo sobre os preceitos de Deus. Mas quando aqueles que estavam ali trabalhando começaram a se reunir e começaram a aprender sobre o livro da lei, a primeira coisa que aconteceu, eles ficaram tristes, começaram a chorar. Por que chorar? Porque eles entenderam que muitas das coisas que eles estavam sofrendo não eram consequências de atos deles. Eram consequências de atos dos seus familiares, dos seus antepassados. E aquilo começou a gerar uma comoção. Porque ele disse, caramba, Deus não é um Deus perverso comigo, Deus não esqueceu de mim, Deus não está deixando de ser generoso comigo, mas há coisas na minha vida que eu preciso estar apresentando diante de Deus, pedindo perdão pelos meus pais, pedindo perdão pelo que eles fizeram, e que hoje eu posso estar colhendo consequências. Você hoje pode estar vivenciando coisas que aconteceram na vida dos seus pais, na vida dos seus avós. Quantos estão entendendo? Eu não estou falando de maldição hereditária, irmãos, não é nada disso. Não é maldição hereditária, toda maldição já foi quebrada na cruz do Calvário. Mas e as consequências das legalidades? Deus perdoa pecado, sim ou não? Mas Ele abole as consequências? Pois é. Talvez muitas coisas que você esteja vivenciando hoje são resultados de fatos passados. Queridos, quando aquele povo começa a entender isso, eles começam a chorar. Porque eles começam a dizer, caramba, a gente está passando por isso, também pelos nossos pecados, mas principalmente por causa das iniquidades dos nossos pais. Diga iniquidade. Por que ele não falou os pecados dos nossos pais? Porque pecado é diferente de iniquidade. O pecado é aquilo que você comete involuntariamente sem ter conhecimento. Isso é pecado. Eu cometo um pecado quando eu não sei que aquilo, diante de Deus,
o ofende, fere princípios, eu cometo um pecado. Mas quando eu faço algo que eu sei que aquilo está ofendendo Deus e ferindo princípios, eu não estou pecando, eu estou cometendo iniquidade. Diga iniquidade. E iniquidade traz consequência. Alô? Deus perdoa as suas iniquidades, sim ou não? Sim. Deus perdoa iniquidades. Amém? Amém? Mas as consequências delas vão te acompanhar. Está todo mundo entendendo aí? Está todo mundo aí comigo? Amém? Amém, irmãos? Eles começaram a chorar porque eles começaram a entender sobre isso. Quais eram essas iniquidades? Capítulo 9 de Neemias, ele começa a descrever tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Capítulo 9 de Neemias começa a descrever. Olha o que diz o verso 2. O verso 2 diz o seguinte: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Puseram-se de pé, os filhos de Israel, que estavam em jejum e oração. Amém? Versículo 1 fala que eles estavam, nessa ocasião, em jejum e oração. Capítulo 9, verso 1. Verso 2 fala que puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Verso 16 do capítulo 9. Pela leitura da palavra que foi feita por Esdras e por aqueles que estavam auxiliando Esdras, eles celebraram, irmãos, escute isso. Depois de Josué, filho de Num, Josué, que foi o substituto de Moisés e que entrou na terra prometida, depois de Josué, a primeira vez que o povo de Israel celebrou a festa dos tabernáculos foi nessa ocasião. Anos e anos e anos sem eles cumprirem algo que Deus havia determinado para eles, que era a celebração da festa dos tabernáculos. Eles agora estão celebrando a festa dos tabernáculos por 7 dias. Por que eles descobriram isso? Porque leram o livro da... Então eles não poderiam ser considerados culpados daquilo, porque eles não tinham nem conhecimento. Não tinha ninguém que ensinasse, não tinha ninguém que pregasse, não tinha ninguém que falasse para eles. Mas quando eles passam a saber, após a leitura do livro, eles fazem as cabanas, celebram por 7 dias, e por 7 dias a palavra foi lida. Irmãos, 7 dias a palavra sendo lida, e não era lida a ermo não, era lida para as famílias. Eles só paravam para comer e voltavam para a leitura. Paravam para comer, paravam para dormir, voltavam para a leitura. Quantos estão entendendo? 7 dias consecutivos. E o povo chorando. E o povo chorando. Depois desses 7 dias eles falaram, não, peraí, nós temos que fazer alguma coisa. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus misericordioso e de bondade. É um Deus que se compadece dos seus filhos. É um Deus que perdoa aqueles que se arrependem. Diga, aqueles que se arrependem. E aí eles começam a falar. E no verso 16, capítulo 9, ele diz assim: porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente. Diga, soberbamente. Os pais deles eram o quê? Soberbos. Diga, soberbos. Eles começaram a descobrir o retrato falado dos seus pais. Meus pais eram soberbos. Depois ele diz: endureceram a sua cerviz. O que significa endurecer a cerviz? Diga comigo, obstinado. Você sabe o que é uma pessoa obstinada? Teimosa. Alguns chegam a dizer, parece uma mula. Obstinado, dura cerviz. Graças a Deus que na Kadosh não tem ninguém obstinado. Houve um silêncio.
poucos améns. E não deram ouvidos aos teus mandamentos, deram ouvidos. Dar ouvidos significa ouvir, aprender e obedecer. Os pais aprenderam e 17, recusaram-se ouvir-te e não se lembraram das suas maravilhas. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito importante, escute isso, igreja, olhe para mim. É muito importante de tempo em tempo você estar se lembrando das coisas que Deus faz por você. Alô? Não se esquece não, tá? Porque senão a gente vira ingrato. E isso desagrada o coração de Deus. Irmãos, eu duvido que nessa noite você não consiga, pelo menos na sua mão esquerda, contar 5 feitos que o Senhor fez na sua vida no ano de 2025. Eu desafio a qualquer um aqui. 5 feitos. Não quero mais do que isso não. Só 5 que Deus fez na sua vida. Coisas que você fala, caramba, foi Deus mesmo. Foi Deus quem fez isso. Livramentos, provisões, curas, milagres, proteção, guarda. E muitos deles você nem sabe. Você nem sabe que passou pelo perigo. E Deus estava ali contigo. Eu posso ouvir um amém? Imagina eles agora sabendo que eles estavam vivendo uma vida miserável. A palavra começa falando que eles estavam vivendo uma miséria. Diga miséria. E às vezes você está vivendo uma vida assim e você não está nem entendendo, você está achando que Deus não olha para você, que Deus é perverso, que Deus não está ouvindo suas orações, e você não está entendendo que você está colhendo consequências. Mas por que eu estou trazendo essa palavra para você nessa noite? Oh Senhor, obrigado por isso. Por que eu estou trazendo essa palavra para você nessa noite? Porque Deus disse, 2026 vai ser o ano que eu vou reconstruir na vida deles tudo que foi queimado, tudo que foi destruído, tudo que o diabo abalou. Se você recebe, faz alguma coisa. E eu não poderia simplesmente lançar uma palavra dessa sem que você olhasse para trás, sem que você olhasse para os seus pais, sem que você olhasse para os seus avós, sem que você olhasse para as iniquidades ou pecados que eles têm cometido ou cometeram. Eles estão mortos, pastor. Eu não estou falando da vida deles. A vida deles já passou pelo juízo. Ou melhor, está aguardando o juízo, já passou pelo julgamento, porque depois de morto não tem mais solução. E eles começaram a falar. E tem mais, irmão. Verso 26 do capítulo 9. Isso eles estão falando. Eles estão publicamente falando. Não é? É falando. É dizendo para o reino espiritual ouvir. Se arrependendo, pedindo perdão. Perdão pelos seus pais. Perdão pelo pecado dos seus avós, perdão por aquilo que eles têm feito e que tem trazido tanta mazela sobre a sua vida. Só que agora você está num tempo em que você vai mudar o curso da história, num tempo em que os seus filhos vão colher o melhor dessa terra. Os seus filhos não vão viver debaixo de maldição, seus filhos vão herdar a terra. E você também. Verso 26, ainda assim, foram desobedientes, diga desobedientes, e se revoltaram contra ti. Sabe o que ele está dizendo? Os pais deles, além de serem desobedientes, ainda se revoltaram contra Deus. Estou de mal, quero mais saber de você não.
Você não fez o que eu quis. Você não fez o que eu queria. Eu orei tanto e você não atendeu o meu pedido. Então agora você não é mais o meu Deus. Graças a Deus que isso não acontece aqui, né? Fala para a pessoa que está do seu lado, graças a Deus que isso não acontece com você, né? Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles. Por favor, irmão, pode virar as costas para a lei de Deus, mas não vem me matar não, pelo amor de Deus, tá? Porque quando a gente começa a falar a verdade para as pessoas, quando a gente começa a confrontar as pessoas, sabe qual é a vontade das pessoas? Deixa eu apertar seu pescocinho, né? Esse pastor fica falando essas coisas, ele deve estar falando isso para mim. Ele deve estar pregando por minha causa. Não estou pregando não, irmão, estou pregando a palavra de Deus, amém? Se a carapuça está servindo, mas não queira me matar não. Eles mataram os profetas. Quando o profeta vinha falar para eles o que estava acontecendo, sabe o que eles falavam? Bota no poço, pão e água. Jeremias, Jeremias, coitado, foi parar num poço, ficou dentro do poço. Não é dentro de um poço sequinho, não, é na lama. Só davam água para ele, bebe uma aguinha, come um pãozinho, bebe a aguinha, come um pãozinho. Você está melhor que Jeremias, você está comendo arroz e feijão? Alô? Ainda rola um ovo, né? Tatati, né? Ainda rola um tatati. Por que você está reclamando? E cometeram grandes blasfêmias. Agora, olha que interessante, irmãos. Irmãos, isso aqui eram eles falando. Eles estavam fazendo isso diante de Deus, porque eles reconheciam que aquele era o tempo de uma virada na história deles. Aonde que um rei ímpio, iníquo, perverso, dominador, ia chegar para eles e ia falar, vai para Jerusalém, reconstrói toda Jerusalém, eu vou dar dinheiro. Vai lá, conserta os muros, conserta o templo, pega tudo que Nabucodonosor tirou de lá, entrega tudo, reconstrói o templo, bota tudo no lugar, consagra o templo. E sabe o que Artaxerxes depois falou para eles? Ora por mim ao seu Deus, para que tudo vá bem comigo. Até Artaxerxes estava tendo mais discernimento do que aquele povo que foi levado cativo e que ficou 70 anos em Babilônia, sofrendo. E os que ficaram em Jerusalém, só deixaram lá porque eram os miseráveis, estavam vivendo em miséria. Sabe o que é miséria, irmão? Miséria, fome, escassez. Um povo de Deus, vivendo em miséria. Tudo por causa dos seus pais. Verso 28, eu já vou concluir, para você poder ir para casa e refletir um pouco nessa palavra, mas eu não vou deixar você ir para casa sem antes orar por você. Eu quero nessa noite fazer uma oração forte. E depois deixar você fazer a sua oração forte em casa. Fazer uma reflexão. E começar a entender, irmãos, faz uma retrospectiva. Começa a perceber a vida dos seus pais, dos seus avós. Começa a analisar. E começa a ver coisas que estão se repetindo na sua vida. Fracassos, derrotas, perdas, tristezas, falências, decepções, enfermidades. Vocês vão começar a ver, irmãos, que o
O que a medicina chama de genética, o reino espiritual chama de consequência. Amém? Mas louvado seja Deus, que Deus te trouxe hoje aqui nessa noite. E você que nos assiste, esteja recebendo essa palavra também. Deus te trouxe hoje aqui para ser curado. Amém? Está muito frio aí atrás, irmãos? Tá não, né? Amém. Deus trouxe vocês hoje aqui para serem curados, para serem libertos. Conhecereis a verdade? Quem te liberta não sou eu. Quem te liberta é a palavra de Deus. Quem te liberta é a palavra de Deus pregada. Quem acrescenta fé no seu coração é estar nesse lugar ouvindo a palavra de Deus. O que traz fé no seu coração não é o seu pastor, não. É a palavra de Deus sendo pregada. E você tomando posse dessa palavra, porque essa palavra Deus nos deu para isso, irmãos, para que ela nos produza fé, para que ela provoque essas mudanças, para que ela provoque confronto. Se a palavra de Deus não te confronta, tem alguma coisa errada. Agora sabe de uma coisa, o que o diabo quer é te enganar, o que o diabo quer é fazer você crer que os seus pensamentos são certos. Por isso que o profeta disse, Jeremias: ah, Senhor, os seus pensamentos são mais elevados do que os meus, porque os nossos pensamentos nem sempre estão certos. Os seus caminhos melhores do que os meus. Às vezes a gente busca alguns caminhos, e são caminhos que vão nos levar à morte, em vez de nos levar à vida. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Verso 28. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Deus dava um refrigério, dava um descanso. O que eles faziam? Diga, o mal. Irmãos, será que o plano de Deus para nós é que a gente viva uma vida miserável e o mal venha sobre nós? Sim ou não? Eu não acredito. Eu não creio nisso. Eu não creio que esse é o nosso Deus. Mas esse ano, ele é um ano de reconstrução de muros. Sabe o que eu e você temos que fazer? Verificar quais são os muros da minha vida que estão destruídos, que tem brecha. E lindo porque Neemias, queridos, olha isso. Neemias era um copeiro. Agora, no verso de número 8, capítulo 8, verso 9. Capítulo 8, verso 9, está dizendo que Neemias era o quê? Diga, governador. Uau! Quem é que faz uma coisa dessa? Se não Deus. Quem é que tira você de copeiro e bota você de governador? Quem é que tira você de uma prisão e coloca você como governador do Egito? Irmão, se não for Deus, não vai ser o seu pastor. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode mudar a história de uma pessoa. Só Ele pode mudar o curso da sua história. Só Ele pode escrever uma nova página para nós. Sabe o que o Senhor está falando para nós? Esse ano é o ano da reconstrução dos muros na sua vida. Eu não sei quais são os muros que estão destruídos na tua vida, mas Deus já está nos dando o caminho das pedras. Comece a buscar na história dos seus pais, aonde é que estão legalidades, para que esse mal venha sobre você. Reino espiritual não depende da nossa ingenuidade. Ele quer que nós sejamos ingênuos. Ele quer que a gente se sinta inocente, para que Ele possa prevalecer, para que Ele possa nos decepcionar, sim, para arrancar aquilo que é nosso. Ei, o povo de Israel tinha promessas sobre eles, o povo de Israel tinha promessas de Deus. Sabe por que Deus tirou eles do cativeiro? Porque Deus, quando promete algo, Ele nem que levante outra geração. Ele esperou passar 70 anos para levantar outra geração. Ei, se você não se consertar, Deus vai levantar outra geração no teu lugar, e para essa geração
Ele vai ensinar a verdade. Foi o que ele fez àquele povo, e aquele povo todo começou a retornar para Jerusalém. Porque ele disse: os pais não fizeram, mas os filhos farão. Os filhos voltarão para a minha promessa. Os filhos comerão o melhor dessa terra. Ainda que os pais tenham cometido todas essas iniquidades, toda essa maldade, tenham virado as costas para mim, tenham agido soberbamente, ainda que eles tenham feito isso, ainda que vocês tenham pecado contra mim, mas a minha misericórdia se renova hoje sobre a vida de vocês. E esse decreto, coloque para mim Neemias 2:20, e eu vou encerrar. Sabe como Neemias se vê? Como um servo, diga, um servo. Você está pensando que Neemias foi para Jerusalém para dar ordem para os outros? Na reconstrução dos muros ele estava junto. Ele separou famílias, designou famílias para fazerem pedaços do muro. E detalhe, deixa eu falar algo para você, não vai ser um ano fácil não, tá? Vai ser um ano de trabalho e de muita oração e jejum. Sabe por quê? Eles trabalhavam carregando as pedras, carregando a massa, carregando o material que era retirado dos escombros, porque olha, reconstrução dá trabalho, amém? Reconstrução é construir duas vezes. Você tem que tirar o que está ruim e colocar o que está novo, bom. Então reconstruir dá trabalho duas vezes. Então reconstruir dá trabalho. Diga, reconstrução dá trabalho. Desiste não. Não desiste não. Ai, estou cansado. Prossiga. Senhor, me renova em força. Me traga de volta a tua alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Reconstrução dá trabalho. Mas você não pode desistir. Você tem que prosseguir. Eles estavam com uma mão trabalhando. E com a outra mão estava o quê? Diga, com a espada na mão. Sabe o que significa espada na mão? Significa estavam todo o tempo prontos para peleja. Que peleja? Guerra. A nossa é espiritual, a deles era física. Mas o Senhor está nos ensinando que nós temos que estar vigilantes. Diga, vigilantes. Você viu o que o engraçadinho quis fazer comigo? Você viu, né? Eu não tinha observado. O próximo caderno eu vou olhar a contracapa. Cuidado com os sambalates que vão aparecer na sua vida querendo te ajudar. Não, vem comigo, eu vou te ajudar. Desconfia. Sambalate, Tobias e Gessem não queriam ajudar ninguém. Terceiro, Neemias era um servo. Diga, servo. Diga, eu preciso aprender a ser um servo. A quem desempenha bem a função de servo, Deus pode te colocar como governador. Mas quem quer chegar a governador sem ser servo, não vai chegar lá. Diga, eu preciso aprender o significado do que é ser um servo. Quantos estão entendendo?